Bom dia. Para aqueles que também estão em casa, desejamos que tenham um dia muito abençoado. Senhor, nesta manhã estamos aqui na Tua presença, porque sentimos que é um privilégio tão grande saber que Tu te dignas vir a este lugar. E em tanto lugar, a esta hora, e durante este dia, a Tua palavra vai ser anunciada. E tudo o que nós queremos, Senhor, é que haja grande alegria nos céus, por aqueles que se vão entregar nas Tuas mãos. Por aqueles que, sendo Teus, vão ser animados, estimulados e encorajados a prosseguir. Porque vivemos dias difíceis, mas nós temos que perseverar até ao fim. Agradecemos-te por aquilo que nós encontramos na Tua palavra. E nesta manhã estamos dependentes de Ti. Porque aquilo que Tu nos disseres, nós queremos guardar no nosso coração e queremos nos sentir animados e encorajados para o resto que nos falta da nossa carreira também. Abençoa aqueles que não podem estar, aqueles que nos assistem, aqueles que estão em casa nesta altura, aqueles que posteriormente vão ter acesso também para ver este culto ou celebrar este culto conosco. Te pedimos que também os abençoes. Usa a Tua palavra. Tu sabes como fazê-lo. Te pedimos isto no nome e para a glória de Jesus. Amém. Uma das coisas que muito me impressiona na palavra é que eu encontro homens e mulheres apaixonados por Cristo. E eu não sei como é que eu vou fazer, mas eu tenho que fazer. Essa é a responsabilidade que me cabe nesta manhã. E eu sei que para mim ou para aqueles que têm a responsabilidade, porque alguns pensam que gostariam um dia de ter acesso também para compartilharem a palavra, Deus vos dará a oportunidade. Mas é uma grande responsabilidade. Não é como dizemos, é o que dizemos, mas permitamos que seja Deus a falar conosco nesta manhã. Há um texto em Atos dos Apóstolos, porque eu vou falar sobre apaixonados por Cristo. Não fique mal, nem confuso, porque eu também estou apaixonado por Ele. Muito. E isso é que nos mantém a relação diariamente. Porque alguns apaixonam-se por um tempo, mas é daquelas paixões e depois acaba. Mas alguns não, apaixonam-se de tal maneira que isto fica cá, não é vírus, mas é qualquer coisa de Deus, é mesmo de Deus que vem e fica e faz um trabalho grande. E eu espero que Deus me dê a graça para que nesta manhã consiga transmitir aquilo com que o meu coração tem sido abençoado. E vai ser, mais uma vez. Atos capítulo 5, versos 40 a 42, Lucas usa as seguintes palavras. E concordaram com ele. E chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus. E os deixaram ir, retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Eu gosto disto. Eu amo isto. E louvo a Deus porque faço parte da igreja onde isto acontece. Se não quiserem dizer, eu digo, louvado seja o nome do Senhor. Eu louvo a Deus porque eu faço parte desta igreja. Identifico-me com estes homens.
E depois vou dizer uma coisa, mas cautelosamente, porque eu sei que vocês compreendem aquilo que eu vou dizer. E diz a Bíblia, e todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Quer dizer, foram maltratados, mas aconselhados a não o fazerem. Apesar de terem sido maltratados, eles consideraram-se dignos. Isto é uma bênção na minha vida. Estou no caminho certo. Estou a ser selado, estou a ser marcado. Porquê? Porque esta paixão que nos une a Cristo é maior do que aquilo que padecemos. E, apesar de lhes terem dito para não ensinarem, a Bíblia diz, sofreram afrontas, sentiram regozijo por serem sido julgados dignos de padecer pelo nome de Jesus, mas continuavam todos os dias no templo e nas casas, não cessavam, não ficaram amedrontados. Há uma expressão portuguesa que não façam caso dela, que diz, quanto mais me bates, mais gosto de ti, mas quanto mais nos batem, nós mais gostamos dele. Passamos por dificuldades, passamos por lutas, mas o nosso objetivo, a razão da nossa vida é Jesus. E nada nos move. Nada, absolutamente nada nos move desse objetivo. As circunstâncias no tempo que nós estamos a viver, para aqueles que começaram a viver há menos tempo do que eu, não são como eu as vejo. Não são. Porque de há uns anos para cá, isto não tem nada a ver do que era há 30 ou 40 anos atrás. Olhávamos para as promessas da palavra, para aquilo que Jesus dizia sobre os tempos do fim e estava longe. Estávamos a viver uma outra época. Eu ainda vivi no tempo dos escudos e dos 6 e dos 7 tostões e que andávamos de elétrico, não pagando, mas à pendura. E quando me converti a Cristo, já não andava à pendura nos elétricos, nem tinha idade para fazer isso. Mas estava a precisar de uma mudança na minha vida. A mudança aconteceu e eu apaixonei-me tanto, tanto, tanto por Jesus que essa situação ainda se mantém. Alguns disseram, isso é só durante o inverno. Porque era em fevereiro, fazia frio. Mas manteve-se até hoje. E eu espero que até ao fim dos meus dias se mantenha este fervor e esta graça de Deus sobre a minha e sobre a vossa vida. Porque a razão da nossa vida é Jesus, não há outra. Há pessoas que hoje convertem benefícios naquilo que é propósito de Deus. Eu vou explicar, porque eu sei que isso às vezes, a minha linguagem é um bocado difícil de entender. Benefício é aquilo que nós escolhemos por caminharmos com Jesus. Mas isso não é propósito. O propósito, quando Deus nos criou, foi que tivéssemos comunhão com Ele. Ele estava pronto e prestável para todos os dias vir ter com Adão. E Adão sabia que Deus vinha todos os dias pela viração do dia. Não sei o que é que ele fazia durante o dia, mas na viração do dia para a tarde, fim de tarde, Deus vinha para estar com eles. E eles tinham benefícios. Deus fez um jardim para eles estarem. Deus deu-lhes árvores com todo o tipo de frutos, tudo o que era bom, sem bicho, sem ter necessidade de ser conservado no frigorífico para ser vendido mais tarde. Aquilo era só estender a mão e comer. Pousava na terra aquilo que sobrava e provavelmente outra árvore nascia. Mas isso eram só benefícios. Ter tudo ali à descrição é benefício, mas o propósito é Deus. O propósito é essa comunhão com Ele. Mas os homens hoje perverteram isso. Quando nós nascemos, os nossos pais ensinaram-nos que nós temos que nos fazer homens
e mulheres. O homem define-se desta maneira, a mulher define-se desta. E tens que ter êxito, tens que ganhar muito dinheiro, tens que ir à universidade. Isso são benefícios da vida que Deus nos deu, mas não é o propósito. Não é o propósito. Entendem o que eu estou a dizer? O propósito é diferente. O propósito é, fomos criados para ter comunhão com Deus, porque nós precisamos de ser amados e precisamos de amar. E se não estivermos nesse sentido, vamos ocupar o nosso tempo com coisas fúteis e que não têm interesse e que ficam aqui, são pó. E este é um perigo. Por isso Deus vinha todos os dias para estar com eles. As outras coisas e o dar nomes aos animais e ver os animais e não ser comido por eles, não tinha problema. Em Deus nós encontramos a razão do nosso vivê-lo. Conhecê-lo é muito importante. Não é ouvir falar. Nós temos dito aqui, eu ouvi ainda no domingo passado, vocês ouviram o pastor dizer, não basta que nós ouçamos só. Nós precisamos de o conhecer e quando nós conhecemos não queremos outra coisa. Amém. Eu não sabia, mas há gente que não gosta de batatas fritas. E eu pensei que isso não fosse concebível. Há gente que não gosta de chocolate. Há alguém aqui que não goste? Oh, do que eu fui falar. Não precisa de lamber os lábios, por favor. Controlem-se. Não tenho para dar a todos, nem a nenhum. Gostam de abacate? Pira-abacate? Muito bom. E a nona? E manga? Frutos tropicais? E papaya? E chuchus? Para longe. A Bíblia diz, se nós já provamos Deus, se é que já provastes, então cheguemo-nos para Ele. Dele nós sabemos o que é bom. Quem nunca provou não pode dizer nada em relação a Ele. Por isso, nós estamos apaixonados. Quando nós encontramos, porque às vezes nós pensamos que os pregadores exageram nas coisas que dizem, mas não. Quando eu digo que as pessoas hoje convertem os benefícios em propósitos, está errado. O propósito é Deus. Não quer Deus, não é obrigado. Mas um dia, esse nome que você despreza, seja entre nós, seja naqueles que nos ouvem, um dia os seus joelhos vão se dobrar. A sua língua vai confessar que Ele é Senhor para a glória de Deus Pai. Porque ao nome de Jesus todo o joelho se dobrará. E nós fazemos-lo com alegria, com reverência, com respeito, com gratidão por aquilo que Ele fez na nossa vida. Não somos resultado de alguma coisa, somos resultado do seu amor, da sua graça, da sua bondade, que nos sustém e mantém todos os dias, mesmo no meio das maiores adversidades. Porque aquilo que veem, vocês não conseguem ver o meu coração, nem eu vejo o vosso. Mas estamos aqui, na sexta-feira, tive pena de não poder estar presente, mas estive convosco, porque assisti também. Não me foi possível, por alguma razão, não vou dizer aqui, não nos foi possível. A minha esposa acompanhou-me na minha dificuldade, mas estivemos convosco aqui, buscando e orando ao Senhor em casa. Mas quando a Bíblia diz, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de beber, ou pelo quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o comer mais,
e o corpo mais do que o vestimento, ou aliás, perdão, não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Porque as pessoas pensam que o benefício, eu preciso de comer, mas se não tiveres corpo, não comes. Foi Jesus que disse: olhai para as aves do céu que não semeiam, nem cegam, nem as juntam em celeiros, e vosso Pai as alimenta. Se eu não me fizer à vida, e as coisas não caem do céu. Quem é que lhe disse? Quem é que lhe disse que não? A Bíblia nos Salmos diz que Ele abre a sua mão e sacia a necessidade dos seres viventes, seja dos animais, seja dos homens. Os animais não fazem isso. A Bíblia diz: não tendes vós muito mais valor do que eles? Porque nós olhamos para as coisas, para os benefícios. O benefício não é a razão da nossa vida. É Cristo. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, ou preocupações, ou ansiedade, acrescentar alguns centímetros à sua estatura? Só se meter uns calcanhares ou umas cunhas debaixo ou dentro do sapato, ou mandar fazer uns saltos mais altos, porque de resto não consegue absolutamente nada. E quanto ao vestiário, porque andais solícitos, olhai para os lírios do campo, como eles trabalham, não trabalham nem fiam, mas crescem. Nem Salomão se vestiu como eles. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. Quem vive para o benefício nunca vai encontrar o propósito, nem a razão da sua própria existência, nem da sua própria vida. Por isso é que na vida de muitos Deus não se encaixa. Se eu não fizer isto, não vou fazer, não vai acontecer nada. Vai acontecer sempre. Se nós estamos bem com Deus, Deus vai cuidar. Muitas são as aflições do justo. E ele vai ter que as continuar a gramar. Não, mas o Senhor o livra de todas elas. Nós vamos ao médico, o médico é capaz de solucionar alguma situação menos grave, mas não trata tudo. E nós somos testemunho disso. Alivia. Um advogado alivia uma determinada circunstância, outros, noutras situações, nos aliviam de outras circunstâncias, mas a Bíblia diz que Ele, de todas. Para Deus não há dificuldade. Qual é a dificuldade que estás a passar? Deus é capaz de resolver. Por isso é que Jesus diz: buscai primeiro o reino de Deus. Este é o propósito. E a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ao conhecermos Jesus, nasce esta paixão por Ele. Não é só por ouvir, porque nós ouvimos, provavelmente, alguns dos que estão aqui, ou dos que nos ouvem em casa, não têm relação com Jesus. E isto até pode nem produzir a fé para que isso aconteça. É pena. Mas noutros até pode ser que desperte interesse, curiosidade. Como aconteceu comigo, quando me disseram que Jesus podia mudar a minha vida. Tinha eu, nessa altura, deixe-me lá ver, estes menos aqueles, tinha 22 e eu não achei que alguém pudesse fazer alguma coisa. Se alguém podia fazer, era eu, mas eu estava tão enterrado que a mão e as narinas estavam de fora para poder respirar e a mão a fazer adeus a quem passava. Mas alguém me disse que Jesus me podia socorrer. Eu nunca achei que isso fosse possível porque não nos conhecíamos. Eu nunca o tinha visto. Ouvia falar dele quando era criança por obrigação. Diziam que ele fez, aconteceu tantas coisas bonitas que hoje eu dou apreço e valor, mas que na altura não me soavam muito bem. Mas um dia, na minha incredulidade, ou na minha falta de fé, ou na minha fraca fé, eu disse: olha, se tu me podes ajudar,
se me ouves e me podes ajudar, eu dou-te a minha vida. Eu acho que fiz bem. Ele ouviu, inclinou-se para mim, tirou-me de um lago de lodo e firmou os pés sobre uma rocha e disse-me: agora tu estás comigo, agora tens razão para viver. E os anos vão passando, eu sei que estou a ficar velho, mas há aquela oração: Senhor, eu já fui novo e agora sou velho. Não me deixes, já os meus cabelos estão brancos, há alguns porque os outros já não os posso comprar, já se perderam pelo caminho, mas nenhum cai sem a sua permissão. E estou muito satisfeito, porque Ele tem sido, é fiel. E esta é a razão da minha vida. É Cristo. Mas eu queria levá-los até a um homem que me apaixona. Não é o homem que me apaixona, é o Deus que trabalha na vida deste homem que eu percorri as páginas da Bíblia, fiquei encantado, e que eu consiga, Senhor, eu peço-te que nesta manhã eu consiga transmitir para o coração, para o nosso coração, aquilo que tanto entusiasmo me deu, no nome de Jesus. Eu olhei para um rapazinho chamado Paulo. Na altura, era Saulo. E era um rapaz esperto. Eu lembro-me dele. Esperto, aprendia com muita facilidade, era zeloso. Era um rapaz com uma dedicação às coisas de Deus fora do vulgar, em relação às crianças da sua idade. Mas aconteceu uma situação ingrata na vida dele. Ele estava num lugar onde outros estavam apedrejando um homem apaixonado por Cristo chamado Estevão, e aqueles que o apedrejavam pegaram nas roupas de Estevão e colocaram aos pés dele. Na minha cultura isso não me diz nada. É roupa que me dão, é roupa que eu vou vestir. Mas naquele caso não. Tu ficas como responsável pela morte deste homem. E aquilo mexeu no coração deste miúdo. E ele até se podia afastar, mas não. A Bíblia diz que ele, quando fizeram isto e depositaram nele este tipo de confiança, de combater, de perseguir aqueles que eram de Jesus, que tinham razão para viver, daqueles que tinham sido maltratados, torturados e que se consideravam dignos de sofrer afronta pelo nome de Jesus, que tinham uma razão específica, a razão fundamental para a sua vida, ele quis perseguir. Eu ainda pensei que ele retrocedesse. Não tive a oportunidade de falar com ele sobre isso. Considera, não, ele passou ao ataque, começou a perseguir todos aqueles que confessavam a mesma fé que Estevão. Entrava nas casas, levava presas as pessoas, como hoje acontece em alguns países. Entram pelas casas, privam as pessoas da liberdade e amarram-nos. Ficas aí, porque aqui nós não queremos doença nenhuma. Ninguém consegue fazer. Não há direito de fazer isso. Deus deu-nos a possibilidade de escolher aquilo que queremos. Agora invadia as casas. Saulo fazia isto. Perseguia a igreja. E não contente, foi ter com os líderes espirituais da altura e disse: vocês deem-me cartas, porque eu vou perseguir esta escumalha, esta gente. Onde eles estiverem, eu vou dar cabo deles. Esta seita, esta gente que anda a confessar o nome de Jesus, vais ter a ver comigo. E ele pediu cartas para ir a Damasco, que era mais de 230 quilómetros de Jerusalém. O que é que ele ia fazer lá? Por que é que ele ia para tão longe? Não havia gente suficiente ali em Jerusalém e na Judeia para ele maltratar. Mas queria ir para longe, porque queria que o seu nome fosse conhecido em todo o lugar. Todos o temessem.
Só que ele não contava. Digam comigo, aleluia. Aleluia. Ele não contava que chegando perto de Damasco, perto do meio-dia, quando ele vai para entrar na cidade, há alguém que lhe diz assim: Saulo, Saulo, por que é que tu me persegues? Sabem qual foi a pergunta de Paulo? Quem és, Senhor? Senhor? Não se usava, um judeu não usava assim de qualquer maneira. Não, na nossa cultura, o Senhor faria, o Senhor e a Senhora, não. Mas ele, quem és, Senhor? E a revelação veio. Quando tu tiveres a revelação, a tua vida vai ter razão. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Espera, isto aqui é sério demais. Então eu estou a perseguir aqueles que confessam o nome de Jesus e agora ele diz-me que eu estou a perseguir. Eu sou Jesus a quem tu persegues. E duro é para ti que recalcitrar contra os aguilhões. E deixe-me que abra um parêntese para lhe dizer assim. E sabe com quem eu estou a falar aqui nesta manhã? E se calhar até em casa nesta manhã. Duro é para si manter-se na mesma situação e não dar ouvidos à voz de Jesus. Quando aqui a nossa preocupação é anunciar que só há um que o pode ajudar, valer, socorrer, livrar, dar uma nova vida, é porque sabemos que isso é verdade. Aconteceu connosco, é a nossa experiência. Partilhamos aquilo que temos. Quando Saulo ouviu este nome, eu sou Jesus, a pergunta veio ao contrário. Senhor, que queres que faça? E Jesus ficou todo contente. A alguns é preciso muita coisa para perceberem que a vida deles não pode ser mais a mesma depois de se encontrarem com Ele. Quem és, Senhor? Depois de ele ter dito, eu sou Jesus. Senhor, o que é que queres que eu faça? Entra na cidade e depois lá te vai ser dito o que é que te convém fazer. Deixe-me dizer-lhe aqui uma coisa. Eu não me vou preocupar muito com o tempo, porque se na próxima não pregar, prego para o ano. Não, desculpem, mas isto está no meu coração. Eu procuro eu vou ser breve, mas eu tenho que falar sobre isto, porque eu sei que o vosso coração e o meu anseiam por ouvir isto. Ainda que também podia confiar na carne. Estas são as palavras deste homem que se encontrou com Jesus. Saulo de Tarso, que agora era Paulo. Ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que podia confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Isto a mim não me diz nada, absolutamente nada. Ainda bem que aqui não marca a hora, só marca apaixonados por Cristo. Bendito seja Deus. Obrigado. Não façam nada em contrário. Ouviram? Ouviram?
para nós não nos diz nada. Circuncidado ao 8º dia. Agora eu sei que as leis são tão severas que já no hospital há um gabinete em que quando a criança nasce já é registada. Já não sai de lá sem ser cidadão do nosso país. Antigamente não. Uns nasciam em fevereiro, só eram registados em junho. Olha, eu não sabia, mas eles já se acusaram. E são de cabelo branco. Então eu não posso dizer nada. Antigamente, podia-se registar filhos de pai natural. Eu não sei o que é pai natural. E depois passou a ser pai incógnito. Também não faço a mínima ideia do que é. Mas era o que constava também no meu registro. E no meu cartão de cidadão só aparece o nome da minha mãe. Onde é que está o meu pai? O meu pai apareceu 22 anos depois para me dizer: filho, estou aqui, fui eu que te criei no ventre da tua mãe e estou aqui para te receber como meu filho. Nada do que Deus faz é sem propósito. Nada é por acaso. Não fiques a pensar: eu nasci nesta situação, naquela situação. Não interessa. Deus deita-te a mão como deita a qualquer outro. Os pais de Saulo eram tão religiosos que ao 8º dia, conforme determinava a lei, traziam o filho para ser circuncidado. Segundo a lei, ele era da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. A minha tribo eu não sei. Eu só sei que nasci em São Sebastião da Pedreira. E já tiraram esta freguesia onde eu nasci. Agora é das Avenidas Novas. Não, comigo não contam. Eu nasci em São Sebastião da Pedreira. Isso já não existe. Problema deles, mantenham. Porque no meu, eu não sou de Avenidas Novas. Não, ainda sou das ruas de Pedregulho e de calçada, e não era daquelas onde as carroças da tribo de Benjamim. Sabe, quando um judeu dizia: eu sou da tribo de Benjamim, isto era respeitado pelos outros, porque Judá tinha dos reis melhores que havia. Quando havia guerras contra Judá, a tribo de Benjamim era a primeira a pôr-se em pé para dizer: vamos à guerra contra os inimigos. Agora diga, Paulo, quando ele diz: se alguém tem que se gloriar, ainda mais eu. Eu tenho os documentos que confirmam isto. Eu sou da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Alguém tem alguma coisa a apontar? Não. Mas este homem não fica por aqui, ele diz: eu morro, Senhor, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Eu fui beneficiado, mas agora que eu tive um encontro com aquele que eu perseguia, isto que eu tinha não presta, não serve, não tem qualquer valor. O que é que tu tens de valor que ainda te custa trocar a tua vida pela vida de Jesus? Pergunto-te, o que é que te está de tão que não és capaz de trocar a tua vida, que se calhar não presta, não tem ponta por onde se lhe pegue, mas digo-te uma coisa: para Deus tem muito valor. Mais do que aquilo que tu calculas. E ele diz, numa frase, o que para mim era ganho, todas estas coisas, se eles eram bons, eu era melhor do que eles. Mas nem pego nisso, porque isso já não conta. Encontrei Jesus, isto é tudo o que eu queria. Agora escute. E na verdade tenho também por perda todas as coisas,
pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Nós não nos filiamos a uma igreja. Nós não estamos associados a nenhuma associação, nem à Aliança Evangélica Portuguesa. Nós fomos e estamos a ser salvos por Cristo. Congregamos-nos aqui para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Mas somos dele. A razão da nossa vida é Cristo. Aqueles benefícios que tínhamos ou que possamos ter, por favor, abra mão. Aprenda a abrir mão das coisas que tem por Ele. Pelo qual sofri perda de todas estas coisas e as considero como esterco, que em monte não serve de nada, mas espalhado na terra é uma bênção. Ainda que nos seja mau, porque onde nós vivemos, alguns de nós, aquilo de manhã e ao fim do dia, por favor, vão adubar para outro lugar. Mas ele diz, considere tudo isto como esterco para que possa ganhar a Cristo. Eu derreto-me. Isto é gente apaixonada por Jesus. Eu quero ser conhecido desta maneira. Nós queremos e devemos ser conhecidos desta maneira. Por favor. Está bem? É o nosso compromisso, sejamos como estes. Nós não somos diferentes, não somos de uma outra igreja. Nós pertencemos à igreja onde este homem começou. Estamos há algumas gerações, há alguns anos depois, mas a fixação é a mesma. Cristo é a razão da nossa vida. Estamos dispostos a perder tudo por Ele. Porque sei que perdendo, fico a ganhar. Não tenho que me preocupar com o que tenho que vestir, com o que hei de comer, porque Ele sabe como cuidar. Sabe? E os mimos? Se alguém não sabe, também não lhe vou dizer, aprenda. Deus mima. E quando você não puder andar, Ele pega em si ao colo. Gostei disso, glória a Deus. Quando você não puder, pelo seu próprio esforço, Ele pega em si ao colo e leva. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e à virtude da sua ressurreição e à comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui feito ou preso em Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alto. Como é que eu não hei de estar apaixonado por um homem que me tirou as palavras da boca? Um dia vou discutir com ele. Não devias ter dito isso. Devias ter deixado isso para que eu dissesse. As palavras dele eu faço delas minhas. Paulo confessava, eu já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. E tem que acabar. Não porque tenham fome. Não. Vocês nem estavam a pensar nisso, nem sabiam que havia almoço.
Se eu não lembrasse, não sabiam. Mas temos a ceia para celebrar e ao celebrarmos, pense nisto. Ponha isto no seu coração. A razão da sua vida é Cristo. A razão da sua existência é Cristo. Não há mais ninguém que o ame como Ele. Ninguém vai à cruz em seu lugar como Ele foi. E não vai novamente. Ou você aceita agora, ou então... E eu gosto daquele malfeitor que na cruz... Eu não sei onde é que ele foi buscar tanta sabedoria. Epá, tu não tens vergonha de estarmos os dois a ser condenados por crimes que cometestes. Eu sei que já pensaram nisto, mas eu já pensei e aprofundei e não consigo chegar a lugar nenhum. Se alguém conseguir, por favor, ajude-me. Porém, este nenhum mal fez. Como é que ele sabia? Como é que a boca deste homem diz uma coisa destas, a não ser por revelação de Deus? Este homem nenhum mal fez. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, hoje mesmo. Nem venham os russelistas dizer que aquilo tem vírgula, não. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele já lá está. Nós estamos aguardando a hora de chegar lá. O conselho de Paulo para a nossa geração. Quantos é que estão aqui da minha geração? Amém. São todos, deixem-se de brincadeiras, que é isso? Os meus netos também. Quantos é que estão aqui da minha geração? Somos todos. Então não estão cá a viver como eu? Que é isto? Irmão Seixas, então já viu a consideração que nos têm? Somos todos, esta é a nossa geração. Ainda estou cá. Quando eu partir, fica um bocadinho de saudades, mas lembrem-se, não, ele sabia, ele sabe onde está, nós sabemos onde ele está e vamos estar. Amém. Vamos. Aleluia. Nós vamos nos ver um dia, Cota, nós vamos nos ver. Amém. Paulo velho, e eu só faria o velho. Nós vamos nos ver. Nós vamos nos ver. Estamos apaixonados por Ele. E deixem pegar no conselho e eu vou terminar, mas não subam ainda, porque senão te distraem. Perdoem a minha emoção hoje. Paulo diz em capítulo 10, verso 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, qualquer outra coisa, fazei tudo para glória de Deus. Este é o conselho do homem de quem falamos hoje aqui, com quem nos identificamos hoje aqui, com quem no meio das linhas que ele escreveu nós pusemos o nosso testemunho. E como dizia o pastor Luís no domingo passado, nós não temos que dar testemunho de nós. Nós somos testemunho de Jesus. E nós damos testemunho de Jesus. E o que ele diz é, tudo o que façamos, comendo, bebendo ou qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo tal que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Sabe o que é dar glória? Ah, pastor, ainda hoje nós cantamos aqui e demos glória, até levantei mãos. Não, não, não. Isso é dizer glória. Dar glória é colocá-lo onde ele possa ser visto. Eu repito, é colocá-lo onde ele possa ser visto. De modo a que os outros fiquem impressionados e venham à salvação também. Assim o Senhor nos ajude.
Onde é que estão os apaixonados? Tanto e tanto. Chora em casa. Mas diga ao Senhor, Senhor, não tenho mesmo motivo, mas estou mesmo apaixonado por Ti. Eu sou noiva de Jesus, faço parte da noiva. Eu não sou noiva, faço parte da noiva. Sei que um dia vai haver as bodas do Cordeiro, eu vou estar como noiva. Mas sinto-me tão grato porque sei qual é a razão da minha vida. E Jesus quer que tu saibas, Ele quer ser a razão da tua vida também. Quer estejas aqui ou estejas em casa, por favor, peço-te como homem, decide-te por Jesus, rende-te a Jesus, dá a tua vida nas mãos de Jesus, troca a tua vida pela vida de Jesus. Senhor, obrigado por este tempo. E ajuda-nos em tudo o que fizermos a glorificar o Teu nome, para que outros também possam ver-te, ficarem impressionados com aquilo que Tu fizeste, porque nós somos testemunho vivo da Tua graça, do Teu amor, da Tua bondade. E obrigado por Te teres revelado a nós, no nome de Jesus.